O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Receita vai passar a tratar as fintechs como as demais instituições financeiras, movimento que acontece uma semana aí praticamente depois da mega operação na Faria Lima. E com essa mudança, as fintechs vão ter que cumprir as mesmas regras que grandes bancos. Vou conversar agora com Eduardo Lopes, presidente da Zeta, e vem conversar com a gente sobre esse cenário e essa mudança que já começou a valer. Muito bem-vindo, Eduardo. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela participação. Gostaria muito de saber a percepção de vocês com essa mudança que começou a valer na semana passada. Olha, a gente recebeu muito bem essa mudança. A Zeta mesmo já tinha defendido no passado a adoção dessa instrução normativa e a extensão dessa obrigatoriedade para as instituições de pagamento, enfim, para as fintechs de forma geral. A nosso ver, ela é uma medida que vai gerar um ônus adicional, principalmente para as empresas pequenas, né, as fintechs pequenas, mas que do ponto de vista do ganho que ela vai trazer para a segurança do sistema, para a fiscalização de operações, a gente vê ela como muito positiva, então é um ônus que se justifica, né? Nós apoiávamos, portanto, lá atrás, quando a medida foi criada, depois ela foi revogada pelo próprio governo e agora sendo restabelecida, conta com o nosso apoio. Queria até entender um pouco mais sobre como é que está esse processo logo depois dessa atualização feita pelo governo. E é interessante pensar em como que foi feito esse cenário, porque essas regras para os grandes bancos, enfim, começou lá em 2015 e a gente sabe que as fintechs, né, eram totalmente diferentes do que são hoje. Elas cresceram muito também. Tem algumas menores, claro, mas tem algumas que realmente nem se enquadram mais nesse cenário que a gente estava acompanhando. Eu queria entender o quanto que vocês tiveram que se adaptar e aconselhar fintechs como um todo diante aí dessa atualização. Perfeito. Bom, esse é o momento onde a regra ela surge, ela é criada, né? Então é natural que haja dúvidas e que algumas fintechs tenham buscado aí orientação sobre como proceder, né? Como você bem colocou, de 2015 para cá o cenário mudou bastante, né? A gente tem fintechs hoje realmente de grande porte e essas fintechs de grande porte elas já forneciam esses dados, então elas já enviavam essa comunicação à Receita Federal chamada e-financeira. Então para algumas das grandes fintechs não muda nada, simplesmente elas continuam fazendo o que elas já faziam. Agora, de fato, as pequenas vão ter que fazer uma atualização, né, um ajuste dos seus sistemas para conseguir dar conta de enviar esses reportes, né, dentro dos prazos determinados pela Receita Federal para que a Receita consiga, então, receber essas informações de movimentações atípicas, né, um monitoramento principalmente voltado para movimentações atípicas, para que a Receita, então, receba essas informações, possa processar e, eventualmente, utilizar isso para fiscalização ou até para investigações, né, como a gente viu aí no caso da Operação Carbono Oculto, investigações policiais que podem levar a medidas mais drásticas. Pois é, eu queria entender também como é que vocês entenderam esse cenário de modo geral, se vocês receberam essa notícia dessa mega operação, inclusive envolvendo fintechs, como uma surpresa, ou vocês já meio que sabiam que esse cenário poderia acontecer eventualmente? Olha, a gente recebeu também essa operação muito positivamente, né? Porque as fintechs, a esmagadora maioria das fintechs, elas prestam um enorme serviço à sociedade, né? Elas são empresas muito sérias, devidamente constituídas, a boa parte delas, as grandes fintechs, são todas autorizadas a funcionar, fiscalizadas pelo Banco Central, por todas as autoridades competentes. Então, uma investigação como essa, uma operação como essa, quando ela vai atacar aqueles agentes que não são sérios, né, agentes que são, na verdade, criminosos, é um ganho para o sistema como um todo. É óbvio que é muito importante a gente separar nesse momento, né, e não banalizar o termo fintech, né? A gente tem que lembrar que as fintechs são aquelas instituições, né, que prestam serviços na área financeira e fazem uso de alta tecnologia, né? Muitas dessas empresas que estavam sendo utilizadas, ainda que na área financeira, para práticas criminosas, elas nem deveriam ser chamadas de fintechs, né? Elas são, na verdade, empresas criminosas, né, que estavam envolvidas ali numa complexa operação do crime organizado. Então, para nós, esse tipo de investigação, né, ajustes que devam ser feitos na regulação, na fiscalização, são sempre muito positivos, porque o nosso interesse é um setor forte, né, sério, seguro e que siga crescendo, porque afinal de contas é o setor de fintechs que promoveu uma revolução, né, no setor financeiro nos últimos anos, e a gente entende que essa agenda de inovação, de competição e de inclusão, ela não deve retroceder, mas ela deve avançar de forma segura. Então, operações como essa, né, e ajustes que a gente vai fazer na regulação são muito positivos para a gente seguir adiante de forma segura e tranquila.
Perfeito. Já aproveito também para te perguntar quais os próximos passos a partir de agora, com atualizações que acontecem. E agora essa é uma atualização importante que a gente percebe, inclusive, que já existiu um movimento das próprias fintechs que esperavam que esse cenário realmente acontecesse. Então, qual o próximo passo? E eu pergunto até com relação à competitividade. A gente sabe que temos fintechs que são até um pouco disparelhas, assim, algumas que são muito maiores do que outras. Como é que pode ficar o impacto, a competitividade diante agora desse cenário? Pois é, esse é um aspecto muito importante. A gente não pode perder de vista a importância de continuar inserindo mais e mais competição no mercado financeiro, né? Quando a gente olha para os números do Brasil, a gente ainda tem um mercado muito concentrado, né? 70% mais ou menos do mercado está concentrado em alguns poucos agentes. Todo o esforço que foi feito ao longo dos últimos 10 anos para desconcentração, ou seja, para ter mais instituições atuando no mercado, ele levou a uma inclusão de dezenas de milhões de pessoas, a um barateamento dos serviços, né? A gente deve se lembrar como custava caro abrir contas, manter contas, fazer transferências no passado. Então, tudo isso trouxe um ganho social muito grande, né? Não só para pessoas de baixa renda que foram incluídas, mas também para as pequenas, micro e pequenas empresas que também tinham muita dificuldade de ter acesso ao sistema. Então, essa agenda como um todo deve seguir adiante. A gente tem que tomar cuidado nas atualizações que formos fazer do ponto de vista regulatório, para que a gente não avance demais no sentido de prejudicar a competitividade. Aquilo que deve ser feito para assegurar um sistema, né, sério, seguro, robusto, para as pessoas é fundamental para permitir que as investigações como essa ocorram e sejam ainda mais contundentes. Isso também é importante, mas é sempre importante buscar o equilíbrio, né, com medidas que não sejam demasiadamente onerosas. Nesse caso, a gente vê que não se trata disso, essa atualização foi importante. A gente acredita que outras mudanças podem ser feitas também, e é importante justamente discutir, né, com o setor como um todo para a gente chegar à conclusão de aquilo que deve ser feito de forma a preservar também a capacidade de competição, né, e de renovação do setor. Perfeito. E aí também aproveito para entender um pouco mais sobre essas diferenças das fintechs e do banco, porque agora que a gente tem essas regras que começam a fazer sentido e começam a colocar quase tudo no mesmo balaio, e eu comentei agora há pouco sobre essas diferenças de fintechs, mesmo entre as próprias fintechs, nessas diferenças de tamanho, enfim, eu queria entender o quanto que isso pode ajudar ou prejudicar as fintechs como um todo, olhando para esse futuro também, para além dessa questão da competitividade. Perfeito. Bom, eu acho que vale lembrar que algumas regras, elas já valem igualmente para fintechs e bancos, né? Então, isso já é uma realidade em diferentes frentes. Então, por exemplo, quando a gente olha para as normas de combate à lavagem de dinheiro, né, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, as fintechs, elas têm as mesmíssimas regras que elas devem cumprir que os grandes bancos ou que os bancos de forma geral. O que a gente tem ainda é uma permissão de que algumas fintechs, algumas instituições de pagamento, por exemplo, elas podem começar a operar sem antes tirar uma autorização, né, uma licença para funcionar. A partir do momento em que elas tiram a licença, todas aquelas regras bastante pesadas passam a se aplicar e elas devem cumprir obrigatoriamente e imediatamente. Mas enquanto elas não precisam tirar a autorização, porque o volume de transações ainda não justifica que ela tire licença, aqui é um ponto onde a gente acredita que é importante olhar, né? Embora essa seja uma etapa que o fato de não precisar da licença ajuda a chegada de novos agentes, a gente tem que ver se essa regra não deve ser revista e o Banco Central já está se debruçando sobre isso, e eventualmente fechar essa possibilidade e daqui para frente, uma vez que já houve, né, um avanço importante em competitividade, que as entidades vão ter que tirar a licença desde o começo. Então, por exemplo, esse é um ajuste que a gente acha que deve ser revisto nos próximos meses, para a gente justamente cair num ambiente onde as regras aí sim são cumpridas por todos, né? Então, esse é um movimento progressivo que deve acontecer porque a gente sabe que o Banco Central já está estudando esse tipo de atualização normativa.
Perfeito. E falando especificamente sobre as fintechs e olhando para a operação, essa mega operação que aconteceu envolvendo Polícia Federal, também Ministério Público, o quanto que essa operação em si pode acabar prejudicando até a imagem das fintechs, olhando de fora também, o quanto que os investidores estrangeiros podem estranhar o que aconteceu, pode afastar, inclusive, esse movimento, esse cenário aí para as fintechs brasileiras. O quanto que vocês estão acompanhando esse cenário diante aí dessa operação, que apesar de ter sido algo positivo e que é necessário, talvez possa ter alguns respingos aí na credibilidade, enfim. Perfeito. Não, felizmente, a gente tem visto que os investidores, né, os reguladores e o mercado, o consumidor de forma geral, ele tem sabido distinguir, fazer essa separação muito bem, né? Isso nos deixa mais tranquilos e mais felizes de que eles já conhecem, e já confiam numa série de fintechs, sabem que elas atendem bem, né? Então a gente olha, por exemplo, o ranking de reclamações do Banco Central. A gente tem fintechs muito bem posicionadas, encabeçando esse ranking como as que menos têm reclamações procedentes. Então, acho que de forma geral, a solidez do setor e a satisfação dos clientes tem ajudado a que eles saibam diferenciar, né, separar aqui o joio do trigo. E é importante lembrar também que quando a gente olha para essa operação, a gente, embora tenha ali algumas fintechs envolvidas, né, se não me engano, 2 fintechs envolvidas, a gente vê que ali existem dezenas de fundos de investimento, a gente vê que tem bancos também na lista que foi divulgada pela imprensa, tem corretoras, né? Então, assim, a gente nota que é uma operação que foi muito para além das fintechs, embora essa mudança normativa tenha vindo agora, endereçando as fintechs, a gente acredita que existe uma série de outras entidades e outras medidas regulatórias que devem ser olhadas também, né? Quando a gente vê aqueles veículos todos, né, da operação policial na Faria Lima, a gente vê que, de fato, não se trata só de fintechs, mas também o setor financeiro como um todo precisa ter atenção e eventuais ajustes normativos precisam ser feitos e também na fiscalização, né? O que a gente tem notado nos últimos anos é que os órgãos, as instituições, né, de Estado, que são muito importantes para que a gente tenha regulação muito bem feita, uma fiscalização muito bem feita, o licenciamento, né, das empresas muito bem feito, eles vêm padecendo de perda de pessoal, né? Ou seja, os funcionários vão se aposentando, vão deixando o órgão e não tem havido uma reposição. Isso acontece no Banco Central do Brasil, isso acontece na Comissão de Valores Imobiliários. Então, uma vez que a gente não está tratando só de fintechs, mas de um sistema financeiro como um todo, a gente acredita também que é muito importante que essas instituições sejam fortalecidas, né? E a gente conta muito com o empenho do governo para que isso possa acontecer e a gente tenha aí um sistema financeiro mais seguro, mais inovador e mais competitivo do que nunca. Perfeito, Eduardo Lopes, presidente da Zeta. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. Muito obrigado, contem comigo sempre. Obrigada.